Perfeito. Boa noite, pessoal. Retomando a nossa aula de hoje, né? Dia 22 de abril de 2020. Antes de nós irmos para o intervalo, foi feita uma indagação e eu achei por bem, então, deixar registrado aqui a resposta, né? Não dei ênfase suficiente, ficou talvez em aberto. O que acontece? Nesse exemplo aqui, a Daniela é uma funcionária que ela faz as horas extras, né? Só que ela em âmbito geral, ela não ultrapassa as 44 horas semanais. Então, o que acontece? Ela não tem direito, digamos, ao que é a hora extra, mas essas horas que ela fez, tipo 2 horas a mais, ela recebe com adicional. Só que ela não vai ter a hora extra adicional. Ela vai receber, então, ela não recebe como se fosse uma hora extra, mas lá o artigo 59b vai dizer assim que aqueles 50% a mais, ela vai receber. Então, ela recebe o adicional das 50 horas. Então, por exemplo, ela fez 10 horas de segunda a quinta, né? Então, ela fez, digamos, 2 horas a mais durante 4 dias, ela fez 8 horas. Ela vai receber 50% dessas 8 horas. Por quê? Porque o restante ali se enquadra dentro do horário dela, que seria as 44 horas semanais. Então, assim, de um lado, prestigia ela, digamos, porque ela trabalhou ali, digamos, além da jornada, porque a ideia qual que é, né? A ideia de pagar mais para a hora extra é justamente sabendo que existe um desgaste maior do trabalhador, né? Todo mundo que já trabalhou hora extra, né, sabe como é que é? O cara chega depois das 8 horas, o cara já está exausto. Então tem um desgaste maior. No caso ali, como não ultrapassa as 44 horas, ela recebe só o adicional daquelas horas ali que seriam como se fosse hora extra. Então ela recebe só os 50% sobre as 8 horas. Além da hora normal, né? Recebe o salário normal e mais aquelas 50, mais aqueles 50%. Acho que daí expliquei melhor, né? Ficou melhor, né, para entender, né? Professor. Isso tá lá no 59B da CLT. Oi. Professor, eu faço departamento pessoal, eu não entendi muito bem essa parte que o professor falou. Porque, assim, os 50% seria a hora extra, porque nada mais é do que eu pegar a hora dela e acrescentar 50%. É a mesma coisa que a hora extra, não? Então, isso está lá no texto da lei, tá? Tá igual. Quer ver? Deixa eu tentar puxar aqui. Dá um minuto. Porque no meu entendimento, quando calculo a hora extra de um colaborador, né? Meu sistema calcula, mas eu preciso fazer manual. É a hora dela mais 50%. E se eu estiver pagando esse adicional de 50%, é a mesma coisa que eu estou pagando hora extra. Só que a ideia aqui qual que é, tá? A ideia, diz aqui, não atendimento das exigências legais para a compensação de jogo. Opa, saiu do meu lugar aqui, só um pouquinho. Vou puxar ele bem direitinho. Tá, se ele não quer ir com Ctrl F, eu puxo ele aqui. Ele tá pensando. Tá, assim, Eduardo, né? Eduardo, eu entendo o que tu falas e, digamos, na mente, o cara pensa assim, pô, mas ali eu vou considerar hora extra. O que o artigo da lei ele quer dizer é o seguinte, é que ela não... E lembrando o seguinte, né? Que esse é um caso de alguém que não concordou com a compensação da hora, porque se ela tivesse aceitado a compensação de hora, ela teria, digamos ali, ela teria a questão assim, trabalhou mais num dia, compensou no outro. Tá? Ali o que acontece? É que assim, na hora de calcular, eu vou ter tipo o salário dela, digamos, que é equivalente a 220 horas. Só que eu não vou ter mais 8 horas a mais. Eu tenho 8 horas com 50% a mais. É isso. A lógica é que, tipo assim, naquela hora ela ganhou como se fosse 1,5, né? Digamos, no pensamento. Só que ela não vai ganhar, tipo assim, 220 horas mais 8. Ela vai ganhar as 220 horas, se ela trabalha 8 horas semanais, que eu acho que mencionava lá, e aquelas 8 horas que ela fez a mais, ela vai ganhar um acréscimo de 50%. É o que ele traz aqui na legislação. Tá, e esse valor ele entra para o cálculo do DSR? Vai entrar, tudo que tiver hora extra vai entrar como cálculo do DSR. Só não vai entrar
aquele intervalo de almoço, o intervalo de almoço que antes você tinha como DSR, hoje em dia é considerado não como verba salarial, mas como verba indenizatória, daí não tem o reflexo. Ó, aqui diz, ó, o não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal. Ou seja, não ultrapassou as 220, ela não vai ganhar como hora extra, só que ela vai receber o adicional. Então, se o adicional é de no mínimo 50, ela vai ganhar 50. Se um acordo coletivo, uma convenção estabelecer que ela ganha pela hora extra 75%, ela vai ganhar 70%, 75% a mais. Tá? Era isso que quis trazer ali um material do preparatório para concurso. Que é aqui. Mas eu entendo quando o Eduardo diz que, tipo assim, no entendimento da pessoa é como se ele estivesse ganhando aquela horinha como se fosse 1,5. Só que o que ele quer dizer é assim, que não vai ter, ele não vai ganhar 2 vezes aquela mesma hora. Consegui me deixar mais claro? Sim. Entendi. Agora eu entendi o ponto de vista. Tá, beleza. É só para não ter o que eles chamam assim, ó, a repetição de indébito, a pessoa pagar 2 vezes a mesma coisa. Então, ele vai pagar a hora normal, só que como foi feito como hora extraordinária, ele vai dar o direito a mais de 50%. Beleza. O escala de regime 12 por 36, a gente estava aqui. Aí eu tenho a questão da prorrogação de atividades insalubres. O que acontece, né? O artigo 60 da CLT, ele vai dizer o seguinte, que a atividade insalubre só pode ter autorização, só pode ser, né? Só pode existir a hora extra se houver toda uma análise, né? Ó, daí diz aqui, ó, mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e tudo mais. Beleza, estou mencionando o que traz aqui no artigo, tá? Mas vocês vão ver o que vai trazer mais adiante no slide, né? E daí ele diz aqui, ó, excetua-se da exigência de licença prévia, jornadas de 12 horas de trabalho por 36. Então, quem fizer 12 por 36 já não se enquadra aqui na questão da prorrogação das atividades insalubres. Beleza. Mais adiante, o artigo 611-A da CLT diz assim, ó, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando? Aí diz, prorrogação de jornada em ambiente insalubre, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Então, aquilo que ele traz no artigo 60 da CLT, que é a respeito de prorrogação em atividade insalubre, né? Se houver acordo ou convenção coletiva, que vai ter, né? Então, por exemplo, assim, o cara trabalha no setor têxtil, numa atividade que é considerada insalubre. O acordo coletivo vai fixar, né? Então, vai ser possível sim, tá? Beleza. Prorrogação de jornadas, a prorrogação de jornada e necessidades imperiosas, aí aqui ele vai trazer motivo de força maior, serviços inadiáveis e recuperação de tempo perdido. Trouxe aqui uma tabelinha mencionando se há necessidade ou não de comunicação ao Ministério do Trabalho e limitação de horas, tá? E aqui eu tenho a questão do menor de idade, tá? Não vou, é difícil questionar isso aqui, né, se for o caso, mas daí tem um quadro para explicar, mostrando para vocês. Agora a gente vai entrar na questão do período de descanso, né? Período de descanso interjornadas, também chamado de entre-jornadas, né? Então, entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 12 horas consecutivas para descanso. Segundo essa regra, né? E tudo caso com Daniela, né? Se Daniela termina sua jornada de trabalho na segunda-feira, às 22, ela somente poderá iniciar a próxima jornada na terça às 9. Assim, ó, tem que ter no mínimo, né, 11 horas de descanso. Por incrível que pareça, né, já trabalhei assim em algum local, não quero dizer onde minha jornada vai até as 22 horas, né, e a gente tinha as reuniões de sábado às 8 horas da manhã, né, 8h30. Então, assim, ó, depois que eles se ligaram lá, né, também nunca ninguém, acho que
Da minha parte, não questionei, acho que ninguém questionou, né? Mas assim, ó, se você tem a jornada, que a gente vai ver, dependendo da atividade, tem algumas alterações, né? Mas se você trabalha até as 22, você tem que ter no mínimo 11 horas de intervalo. Então você não pode botar o cara para trabalhar às 22 e depois ele começar bem cedo. Com isso, o que aconteceu? Tinha muito professor na faculdade, por exemplo, pega o caso da Univale, que ele trabalhava até as 22 horas e depois ele estava no primeiro horário da manhã na Univale. A Univale teve que mexer em toda a jornada de trabalho, com a questão do eixo social e tudo mais, porque daí começou a aparecer esses conflitos, né? Que era, o cara estava independente do campus e tudo mais. Então, o que muitos professores têm feito, porque na verdade o cara acaba tendo uma jornada desse tipo, né? Todo mundo trabalha no dia seguinte, começa mais cedo, começa às 8 e tudo mais, só que daí em outra empresa. Então, muitos professores daí buscaram, né? Lecionar numa faculdade, numa noite, e daí tá na outra noite, na manhã seguinte na Univale, para não dar esse conflito, tá? Beleza. Então, ali, aqui ele explica, né? E ele diz o seguinte, ó. Se a Daniela, por exemplo, ela iniciar às 7 horas, ela deverá receber 2 horas como extra, inclusive com respectivo adicional. Então, aquele tempo que foi suprimido desse intervalo, recebe como hora extra, tá? Não 50% a mais, recebe como hora extra. Aí aqui ele explica, ó. Aqui é importante o seguinte, a gente falou sobre o intervalo interjornada, ou seja, de um dia para o outro, e agora eu tenho a questão do intervalo intrajornada. O que acontece? Eu tenho diversos tipos de trabalhadores, né? Então, se o trabalhador ele trabalhar até 4 horas, ele não faz nenhum tipo de intervalo, ele trabalha 4 horas, cumpriu o horário, pode ir embora, tchau, sem ter, né, sem o empregador ter a obrigatoriedade de ter um intervalo para ele. Se ele trabalha mais do que 4 e até 6 horas, ele tem aquele intervalo de 15 minutos, né? Então, ele tem um intervalo de 15 minutos. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, quando eu iniciei, eu tinha os 15 minutos, o sistema considerava assim, ó, eu entro 10h45 e daí eu saía no horário cheio, né? Ele considerava 6 horas e 15, que 15 minutos era o meu horário, meus 15 minutos de intervalo. Superior a 6 horas, intervalo, né, de 1 a 2 horas. Aqui é interessante, vou trazer uma questão para vocês também, não sei se a gente consegue fazer tudo hoje, né, que eu quero trabalhar a questão da folha, mas o intervalo daí no máximo até 2 horas, tá, a não sei que tenha algum acordo, alguma coisa. O intervalo de intrajornada dos empregados que laboram em jornada superior a 6 horas pode ser majorando, superando o horário, o limite de 2 horas, mediante acordo escrito, individual ou coletivo, mas a redução do intervalo continua condicionada à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego ou acordo coletivo e convenção coletiva. Então, hoje em dia, eu consigo fazer, né, mediante convenção coletiva, fazer um intervalo, por exemplo, de 30 minutos. Antes, tudo tinha que ter lá a autorização do Ministério do Trabalho, e eu posso, mediante acordo individual ou coletivo, né, estabelecer um intervalo maior. Então, às vezes, a pessoa pode trabalhar num determinado local, sei lá, um restaurante, por exemplo, o cara faz aquele horário de almoço, depois o cara volta no final do dia, né? Beleza. Repouso semanal remunerado, né? Também conhecido como repouso hebdomadário, né? Só conhecia como repouso semanal remunerado, mas beleza. Todo empregado tem direito a esse repouso remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. O artigo 6º da lei, né, 605 de 49, diz assim, não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprido integralmente seu horário de trabalho. Então, o descanso semanal remunerado, né, ele é devido a quem está trabalhando de forma regular. A súmula 146, trabalhos, domingos e feriados, né? O trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Aqui o que ele está trazendo é o seguinte, já que o nosso tema é o repouso semanal. Se eu trabalho no domingo,
eu tenho direito às minhas horas extras pagas em dobro, calculo lá o descanso semanal, e isso não vai impactar, eu não vou dizer assim, ah, não, mas a pessoa teria o descanso, então eu tenho que descontar. Não, ele teria, como se fosse lá o valor do salário dele, considerando o descanso semanal remunerado, né? Ah, é 3 mil, teria o direito ao descanso, e aquela hora que ele trabalhar, ele vai ganhar em dobro. Então, se a gente falou que ele ganhava, digamos, um funcionário ganhava 20, ele ganha o dobro, ele ganha 40, né? Mais o reflexo. Aqui, dos comerciários, né? Diz assim, ó, comerciário tem direito, né, ao repouso remunerado, conhecida com domingo, a cada 3 semanas. Logo, um comerciário não pode ter 3 semanas seguidas sem ao menos um domingo de folga, né? Aí traz ali a lei e tudo mais. Achei interessante, estava no meu material do concurso para vocês. A gente tem muito comerciário, né? Note, apenas mediante coletiva e não acordo coletivo, né? Então, pode ser feito alterações ali com convenção coletiva e não acordo. Aí eu tenho, né? Ô, professor, Oi, vamos esse do voltar. domingo ali é o sindicato arruma bastante confusão. Isso, Tem é uma doideira sindicato, isso. tem sindicato que determina que além de eu pagar o 100% do domingo para a pessoa, eu ainda tenho que conceder a folga na semana. Sim, Tá de acordo isso, né? sim, Além de eu pagar o 100%, eu ainda tenho que conceder a folga que ele vai ter a na folga. semana subsequente já. Se ele trabalhou nesse É. domingo, no decorrer Não, e dessa daí tem o semana. seguinte, ó, tá lá no acordo, não tem. Tá? Aí também é de pressão ali, mas tá certinho, é isso aí. Não, fechou. Beleza. Aí eu tenho assim, ó, questão do digitador. Aí aqui eu trouxe só título de informação, assim, que a gente escuta bastante. Eu acho que, bem, enfim, tem lá, tá simulado, né? Tem que ser respeitado e tudo mais. Na prática, trabalho direto no computador, vocês também trabalham direto no computador, né? Por certo, então diz assim, ó, quem trabalha, né, digitando direto, tem direito a cada 90, né, ó, diz assim, ó, dispõe de intervalo para descanso de 10 minutos a cada 90 trabalhados. Trabalhou 90, descansa 10 minutos. Trabalhou 90, descansa 10 minutos, tá? Quem trabalha como digitador, né, ou mecanografia. Quem digita o dia inteiro, né, tem esse direito. Aqui eu tenho... aqui a questão do controle da jornada de trabalho. O que ele vai dizer? Que com menos de 10 funcionários, né, eu não preciso ter um equipamento. Agora, com mais de 10 funcionários, está lá no parágrafo 2º, ó, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, o que a gente vê, né? Ou qual que é a preocupação? Você tem uma quantidade pequenininha de funcionários, beleza, né? Faz lá um controlezinho. Agora, eu tenho mais de 10 funcionários, né? O cara tem lá a máquina de cartão ponto, faz o registro do cartão ponto eletrônico, tudo funcionando bem direitinho, né? Devia estar todo mundo no eletrônico. Acho que não tem mais. Acho que aquela máquina que eu conheci lá, manual, que o cara fazia, eu vejo muito o pessoal utilizar assim, vai lá na papelaria, compra e faz o registro manual do cartão ponto para colher a assinatura quando trabalha em obra. Isso tem bastante, né? São uma obra pequenininha, são poucos funcionários, o pessoal trabalha. Quando já tem uma quantidade maior, até já vi funcionar o registro, até recente ali, o registro mecânico, mas se é uma empresa e tudo mais, é tudo eletrônico, que é muito mais fácil para fazer o compensação de horas e tudo mais. Pois na bola sempre dá ruim, mano. É isso aí. Oi? Desculpa, Oi? professor. Não, desculpa. Não, mas fala, não sei o que da bola. Não, é que eu tava passando uma orientação aqui para um amigo, mas não acabei. Tá, beleza. Então aqui, ó, tem o que é chamado, né? Deixa eu ver se é aqui. Aqui é o que é chamado, né, jornada britânica, né? Ponto britânico ou jornada britânica. Vocês já ouviram falar o que é? Tiveram com o Rigueto? Com certeza, o Rigueto deve ter comentado, porque ali é onde o empregador leva muita paulada. Deixa eu ver se o pessoal colocou alguma coisa. Pode ser que está colocando e não estou vendo. Não, sim, ninguém chega às 8, sai meio-dia, entre as 2, sai às 6. Ninguém consegue fazer isso todo dia. Isso. Então, assim, ó, a primeira coisa que o advogado pega, se é numa reclamatória trabalhista, se é o reclamante, né,
é tentar identificar se tem a jornada britânica e apresentar para o juiz dizendo que da questão da jornada britânica, tá? A jornada britânica significa assim, que nem o Eduardo falou, né? Se ele tiver o cartão ponto batido bem direitinho, sem mudar nem um minuto nem outro, os cartões pontos são considerados como inválido, né? E daí é trabalhado muito mais a questão da prova testemunhal e outras informações que o empregado vai trazer, justamente pelo quê? Né? Se entende o seguinte, que pode existir uma mácula ali naquele cartão ponto, né? Onde talvez alguém tenha digitado aqueles dados, mas que não são verdadeiros, tá? Então, tomar cuidado com o cartão, a jornada britânica. Aí é que diz, né? Não sujeitos ao controle da jornada. Aí é que ele vai dizer, empregados que exercem atividade incompatível com a fixação de horário, lembrando que gerente não precisa cumprir jornada de trabalho, lembrando que gerente, né, ele ganha 40% a mais para exercer uma atividade que um outro funcionário estaria fazendo, então o gerente não vai receber hora extra, tá? Se o empregado, que era o gerente, num determinado momento ele quiser questionar, ele vai dizer o seguinte, que, na verdade, ele não tinha autonomia para tomar decisão, e que daí, então, toda a história de gerente, coisa e tal, é só uma conversa para boi dormir para não pagar hora extra, tá? Aí ele vai desconstituir essa ideia dele ser gerente, ele vai tentar comprovar que ele não tinha autonomia, tá? Mas gerente não ganha hora extra. E não tem o controle de jornada. Aí depois, né? Aqui ele vai. Daí ele menciona os 40%, beleza. Trouxe uma representação gráfica, né? Falando sobre o controle da jornada, quando que ele é obrigatório, né? A questão sobre os cartões britânicos, ou validades como meio de prova, jornada não controlada, né? O teletrabalho, né? Gerentes e cargos de gestão também não, e atividade externa, né? Você não tem a questão do controle. Né? Professor, como é que o professor funciona nesse teletrabalho que o professor faz hoje em dia, né? Eu bato ponto eletronicamente, né? Ele sabe onde é que eu estou aqui, eu entro no sistema, registro a minha entrada, 19 horas, registro a minha saída às 22, tá? A título de informação e curiosidade. Beleza, senhores. Isso era o que eu queria conversar com vocês no primeiro ponto para dar uma relembrada a respeito da jornada de trabalho, né? 8 horas diárias, 44 semanais. A gente viu que ela pode ser feita 7 horas e 20 durante os 6 dias, pode ser feito, né? 8 horas e 48 nos 5 dias da semana. E agora eu quero conversar com vocês, porque eu acho que o pessoal tem interesse nem devia ter puxado para cá, era só puxar para cá, né? Tem interesse de ver alguns cálculos, ou como é que vai funcionar e tudo mais. Aliás, eu esqueci de puxar a calculadora. Deixa eu pegar uma calculadora aqui para mim. Só um pouquinho, pessoal. Então, assim, ó, eu coloquei esse material... Eu coloquei esse material para vocês, tá? Coloquei como folha de pagamento, por quê? Porque vocês querem, tipo assim, professor, como é que eu faço para calcular a folha? Como é que eu faço para calcular, né? Então, assim, o cara ia sentir triste e frustrado se a gente não fizesse nenhum tipo de cálculo. O cara vai dizer, não, quero ver como é que é feita a conta. Então, eu peguei 2 cálculos para a gente pegar ali como base e fazer as contas, tá? Aí a gente vai calculando aqui e a gente vai ver alguns pontos aqui interessantes, tá? Quero aproveitar e já fazer algumas contas aqui com vocês. Tem informações que eu coloquei nos slides que a gente não abordou, mas a gente vai conseguir calcular. Aqui, o que ele traz? Vocês estão conseguindo visualizar ali? Esse é um segundo material que eu coloquei como folha de pagamento, tá? Ele traz assim, ó, salário base, R$3.000. O que que acontece? Nesse salário base de R$3.000, aqui não menciona, mas até fazendo as contas você chega na resposta, né? A pessoa trabalha, né? Aliás, diz o nome dele, né? José da Silva. Isso aqui, só quero fazer uma consideração, tá? Isso aqui é uma folha de pagamento, eu quis buscar uma folha, então eu peguei uma na internet ali, janeiro de 2000 e pouco, 2016. Então ele tem ali as informações, né? Do INSS,
que não são atualizadas, que agora a gente tem uma outra tabela. Eu trouxe a tabela nesse material para vocês também, tá? Mas beleza, vamos calcular ali a questão da jornada. Então, assim, ó, aqui diz que a pessoa ganha R$3.000 por mês, beleza? Beleza. Se eu quero descobrir o valor da hora, eu pego aqui, né, e divido por 220. Cheguei no resultado. A pessoa recebe 13,63 por hora. Aqui, acho que todo mundo já viu um recibo de folha de pagamento, né? Eu tenho aqui, ó, salário base, o código, né? Aqui dizendo que ele trabalhou 6 dias, perdão, digamos, salário base, né? Que ele ganhou 3.000, perdão. Que o descanso semanal remunerado aqui é referente a 6 dias de descanso, tá? E a hora extra, né? Com 50%. Então, assim, ó, eu tenho aqui a hora extra de 13, né? E diz que ele fez 10 horas. Então, vou voltar ali e vou até zerar aqui a minha calculadora. Deixa eu clicar aqui, eu acho. Ó, vou zerar. R$3.000 dividido por 220, ou seja, uma jornada de trabalho, né, de 44 horas semanais, 220 por mês. Valor da hora normal, 13,63. Vou multiplicar por 1,5. Por quê? Porque ele diz que a minha hora extra é de 50%. Então, a hora extra vai custar R$20,45. Vou multiplicar por 10, deu 204,55. Deu uma dízima periódica aqui, né? Mas é 204,55. Valor das horas extras. Legal? Legal. Aqui eu não coloquei uma forma. Todo mundo comigo aqui? Tranquilo, essa aqui da hora extra, né? Eu não coloquei aqui a questão do descanso semanal remunerado, tá? Mas como é que é feito o cálculo? O cálculo é feito assim, ó. Eu pego o que eu tive de hora extra, somo todas as horas extras. A gente vai fazer 2 exemplos nesse sentido, tá? Eu pego tudo o que eu tive, eu divido pela quantidade de dias trabalhados e eu multiplico pela quantidade de dias que a pessoa ficou em descanso. Então, vamos ver, né? Isso aqui tem um outro que daí o cara pega, usa o sistema, se vocês têm um sistema na empresa que vocês podem fazer, eu posso até ver com a professora Tânia, para a gente até pegar um sistema, ver se a gente consegue acessar, para fazer no sistema. Por que a gente está aprendendo a calcular aqui? Porque daí vocês sabem, se você, tipo assim, para comprovar se o cálculo está certo, é óbvio, o sistema deve funcionar, né? Mas assim, para vocês entenderem, até para explicar para a pessoa como é que funciona. Beleza. Então, assim, ó, como é que eu faço para calcular o descanso semanal remunerado que ele vai incidir sobre as horas extras? Eu divido pela quantidade de dias trabalhados. Então, assim, ó, no mês de janeiro, né, eu tenho lá 31 dias, a ideia qual que é? 25 dias trabalhados, 6 descansados. Então, divido por 25 e multiplico por 6. Dão igual. Deu lá, ó, 49,09. 49,09, tá? 49,09. Então, assim, ó, eu calculei o salário base, calculei o descanso semanal remunerado e calculei as horas extras. Isso aqui vai ser o total de proventos, né? Tanto esse exercício quanto o outro que eu trouxe para vocês, né? Eles botam que a pessoa faltou um dia e daí foi descontado aqui, ó, R$100 dela, tá? Então, assim, ó, qual que é o valor de base de cálculo? Porque eu quero trabalhar isso aqui com vocês aqui embaixo, tá vendo? Ó? Vocês conseguem enxergar aqui embaixo do material? Professor, Oi. só uma dúvida. Como é que o professor chegou àquele 204,55 mesmo? Poderia repetir o cálculo, por gentileza? Vou fazer de novo, tá? Vou falando Tá e vou bom. fazer de novo aqui, ó. Vou fazer tudo aqui, tá? Vou zerar a calculadora. É assim, ó. O 204, ele quer saber o valor da hora extra. Eu peguei o valor do salário dele, 3.000, dividi por 220. Por quê? Porque ele cumpre 8 horas, ele cumpre carga horária, né, de 44 semanais. Então, divisor 220. Valor da hora, 13,63. Só que eu tenho que acrescer 50%. Então, a hora dele é vezes
1,5. O valor que a pessoa recebe por hora é R$20,45, 40, é uma dízima, né? 20, 45, 45, 45. Quantas Professor. horas extras ele fez? Ele fez 10. Tá vendo? Ó? Então, eu vou pegar o valor da hora extra e multiplicar por 10. Total, 204,55. Professor, Oi. aquele 1,5 ali, de onde o professor tinha tirado ali mesmo? Ah, 1,5 é porque ele vai receber a hora extra. Então, ele fez 10 horas extras. Ele recebe a hora, tipo, é uma hora que vale 50% a mais. Então, são 10 horas com 50% a mais. Então, é como, né? Se o valor da hora, a hora normal era 13, o valor da hora extra vai ser com 50% a mais. É como se eu fizesse vezes 50 e somasse a hora, digamos. Ah, tá bom, entendi. Sabe? É tipo assim, ó. Eu tenho lá aqueles 13, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho lá os 13,63, eu acho que é, né? Aí eu pego e faço assim, ó. Deixa eu zerar aqui. Ó. Se eu dividir por 220, o valor da hora é 13,63, beleza? A hora extra, o cara tem que ganhar 50% a mais. Então, ele teria que ganhar o 13,63 e ele teria que ganhar mais R$6,81 por cada hora que ele trabalha, além dos 13. Porque ele ganha a hora extra, ele ganha mais. Então, ele ganha os 13 por cada uma daquelas horas, acrescidos de R$6,81 para cada hora. Isso que vai dar aquele R$20,45, 45. Ah, tá. Eu posso botar isso depois também escrito num slide melhor também, posso fazer também para ficar melhor. Tá? Ajudaria. Pode ser, posso fazer. Tá? Entenderam aqui a questão da hora extra? Aí o que eu fiz? Dos 3.000 dividido por 220 vezes 1,5, né, que eu achei ali o total de hora extras, ó. Quanto que foi o total que ele fez de hora extras? 204,54, né? Então, divido pela quantidade de dias trabalhados e multiplico pela quantidade de dias de repouso. Isso eu vou achar o reflexo, que deu 49,09. Então, para mim achar o reflexo, né, que é a questão do descanso, o que eu faço? Eu divido pela quantidade, as horas extras, eu divido pela quantidade de dias trabalhados e multiplico por dias que ele ficou em descanso. Achei o 49. Beleza? Queria mostrar para vocês como é que eu cheguei aqui, ó, na questão da base de cálculo para o INSS, FGTS e Imposto de Renda. Querem saber já hoje, para a gente já fazer isso hoje? Professor, Beleza? Oi. posso fazer uma pergunta? Pergunte. Por que aqui nesse exemplo da folha, a gente está descontando a falta, mas não está descontando o DSR? Boa pergunta. O sistema ele não desconta. Eu tenho um outro exemplo que ele também não desconta. Eu não sei te dizer juridicamente onde é que está, mas olha aqui, ó. Quer ver um negócio? Como empregador? Ó, DSR? ele desconta a falta aqui, ó, mas ele não desconta o DSR. Talvez pelo seguinte, porque ele considere, por exemplo, que o valor aqui já está junto do DSR. Mas então, eu não tenho um campo específico para descontar o DSR. Salário, pode ser também. Não sei te dizer. É que o meu sistema ele é parametrizado para descontar. O funcionário faltou, ele vai automaticamente descontar um domingo dele também, porque ele não trabalhou a semana inteira. Sim. Assim, ó, bem legal. Até vou pedir para Só ti... depende, né? Se for na última semana do mês, ele não cai dentro dessa folha, ele cai só na folha do mês subsequente. Ah, legal, legal. Se puder trazer semana que vem a folha, porque assim, ó, esse segundo exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ó, o que eu fiz? Eu não tinha um sistema para fazer, né? Então o cara falou assim, eu tô aqui no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu tenho um feriado aqui que é aniversário do Rio de Janeiro, acho que é dia 20, sei lá, alguma coisa assim. Então por isso que eu tenho lá os 4 domingos, eu tenho mais 2 dias, dia 1º e mais tal dia que é feriado. Por isso que eu tenho 6 dias de descanso ali, descanso remunerado, tá? E daí eu segui nessa mesma linha, e aqui ele faz com o sistema, que é o domínio, né?
e daí eu peguei a questão aqui e vou ver. Mas traz o teu ali, e eu até vou dar uma olhada ali para ver a questão do sistema ali, que algumas questõezinhas de regrinha ali, vamos supor, daí eu acabei não pegando, tá? Esse recepcionista ganha bem, tem vaga para trabalhar lá? Ah, legal. Eu peguei como exemplo, tá? Isso aqui eu peguei da internet, e esse aqui eu peguei de um material que o cara explica, ele joga no sistema e ele faz as contas. E daí eu peguei para a gente trabalhar também, porque era mais atualizado. Aí eu quis pegar umas folhas de pagamento que tivesse março de 2020 com o INSS, né? Aí eu só consegui puxar a minha folha, né? Mas eu tenho uma folha mais baixa e outra que deu erro. Mas daí eu trouxe a minha folha também, tá? Para a gente calcular e ver. Só vai Beleza. ter quantas questões de folha na prova? Nessa de agora, da M1? É. Nenhuma nessa da M1. Porra, A gente... é sacanagem, né? Podia fazer a prova inteira de folha. Não, a gente combinou o seguinte, ó, Eduardo, logo quando a gente começou a aula, a gente falou assim, ó, vou trabalhar com a questão dos cálculos trabalhistas hoje, na aula que vem, e na outra, que antecede a prova, que é dia 6, a gente vai fazer uma revisão. Só que daí tudo que envolve a questão de cálculos e coisa e tal, a gente vai colocar para M2, e daí o pessoal, de forma geral, quis fazer assim também. Não, beleza. Tá? Mas assim, ó, se mudarem de opinião, para mim sem problema nenhum, eu tenho que postar as questões, a gente pode colocar, tá? Eu não vou pedir para o cara calcular a folha toda, mas dá para fazer algumas contas aqui. Ó, a gente falou que ia fazer algumas contas aqui, né? Então, assim, ó, da onde é que foi que ele tirou o valor aqui da base de cálculo do INSS, né? Aqui ele traz o salário contratual, base de cálculo. A base de cálculo ele fez o seguinte, ó, ele somou todos os proventos que ele tinha aqui, né? Ó, vamos fazer aqui, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu puxar a calculadora de volta. Nossa, apanhando aqui do computador. Ó, aqui, ó, beleza. Então ele pegou e fez assim, ó. 3.000 mais 49,09 mais... Opa. Ui, apagou tudo. 3.000 mais 49,09, estou somando os proventos, mais 204,55 igual 3.253,64. Só que ele desconta os R$100 aqui da falta, então menos 100, né? 3.153,64. Essa é a base de cálculo do INSS, ou seja, ele somou todos os proventos, subtraiu aqui os dias. Então, o cálculo do INSS mudou, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que ele era aqui até fevereiro de 2020, né? Quando teve a reforma previdenciária, que a gente falou tanto a respeito da reforma previdenciária no ano de 2019, ela estabeleceu que ia mudar as alíquotas do INSS, só que como tinha que respeitar a anterioridade nonagesimal, só entrou em vigor, né, em março. Mas beleza, então vamos fazer com a regra antiga. Bastava eu pegar aí o 3.153 e multiplicar 11%. Cheguei lá ao valor, ó, 346,90. Beleza? Beleza. Para mim apurar a minha alíquota agora, a mesma coisa serve para o FGTS. O FGTS, depois vocês vão ter isso escrito, tá? A questão do FGTS, mas aqui, para quem está com uma folha de pagamento em mãos, eu queria que a gente visualizasse para trabalhar, tá? 3.153,64, o FGTS mensal, ele é sempre 8%. Era 8%, continua 8%, vai permanecer sendo 8%. Então, eu pego lá, né, quanto que foi, né, a base de cálculo, a mesma que é para o INSS, é para o FGTS, e multiplico 8%. Cheguei lá, ó, tá aqui embaixo, ó, 252,29. Isso aqui a empresa vai pagar, não vai ser descontado do funcionário, né? Aqui a gente está falando do INSS também só, né, do que fica retido lá do INSS, que é da parte do empregado. Beleza, já calculamos aqui também. O Vale Transporte, né? Eu tenho uma limitação legal que é de 6%, então eu calculei ali o valor de 3.000, jogou 6%, deu 180. Se der um valor a maior e tudo mais, o que vai ser descontado do empregado é 6%, tá? E por fim,
Agora eu tenho que calcular o imposto de renda. Como é que é feito o cálculo? Oi. Só lembrar nessa do Vale Transporte, né, que se o valor for mais alto do que o colaborador recebe, tem que descontar somente o que ele recebe, né, de Vale Transporte. Isso. Obrigado, Eduardo. Então, assim, ó, se o Vale Transporte for de 200 e o 6% corresponde a 180, só vai descontar 180 dele, tá? Ou, né, eu nem calculei, né, quanto é que a pessoa gasta. Eu nem sei quanto é que tá vocês me desculpem, eu ando só a pé, quase. Quanto é que é hoje em dia o Vale Transporte? Quanto é que é o ticket? Que nem é mais ticket, né? 5, 4 e pouco. 5. Nossa, dá um dinheiro bom, né? Bem, enfim, o cara paga R$5, né? Trabalhou 21 dias, ele vai e voltou, R$10, 21 dias, 210, né? Então, assim, a limitação vai ter para boa parte do pessoal, né? Uma grande maioria da população ganha entre 1 e 2 salários mínimos, então vai chegar a limitação ali dos 6%, tá? Para a gente concluir essa primeira folha de pagamento aqui, o que eu tenho é o seguinte: como é que eu apuro a base de cálculo ali do meu imposto de renda, né? Eu tenho 3.153,64, né? E para o imposto de renda eu vou abater, né, o INSS. Então eu já diminuo aqui, ó, 346,90. Quando eu fizer isso aqui, vocês vão olhar e vão dizer assim, professor, está errado, porque olha quanto que está mostrando aqui, ó. Está mostrando menos. O que é o menos? Para o imposto de renda, eu posso abater o dependente. Então, eu posso abater 159,89, se eu não me engano. Deixa eu puxar aqui, que eu já vejo que eu tenho notado aqui. R$189,59. Então, assim, ó. Né? Venho aqui e daí eu vou subtrair, deixa eu ver se eu botei subtrair já, 189,59. Aí eu achei, né, o meu valor ali, ó, né, base de cálculo para o imposto de renda. Então, para o imposto de renda, eu sempre abato, né, eu sempre subtraio o INSS e eu posso subtrair também 189,59 por dependente, né? A maior tristeza que existe na face da Terra, né? Aí o Eduardo pode me ajudar, e não sei quem mais trabalha com folha e tudo mais, aliás, todos vocês, né? Todos vocês fizeram as declarações de imposto de renda pessoa física e vocês viram que aquela tabela do imposto de renda lá faz milênios lá que aquilo não muda, né? Eu, como professor, posso pegar um material super antigo ali com as faixas do imposto de renda, é uma tristeza aquilo, aquelas alíquotas estão lá. Teve a inflação, né? Aí tem uma pesquisa, já foi acho que em 2018, que eu estava estudando bastante questão tributária, que eles falaram que tem uma defasagem já de mais de 100% em relação ali à correção. Deveria ter havido uma correção e não houve. Alguém ia falar alguma coisa? Professor. Oi. Só uma dúvida. Eu não sei se o professor já postou, tem alguns slides, o passo a passo para a gente fazer a elaboração ali dos cálculos. Eu vou fazer assim, Osmar, eu coloquei ali a questão para trocar uma ideia com vocês, né? São 9h20. Uhum. O que eu vou fazer? Eu postei o material, mas eu vou pegar essa folha de pagamento, eu vou talvez deletar, eu vou colocar essa folha de pagamento, eu vou colocar ela toda destrinchada, tipo assim, toda a memória de cálculo, de cada um dos FGTS, INSS, imposto de renda, como é que foi. Aliás, eu vou colocar essa e vou colocar a seguinte também. Quem sabe eu já me empolgo e coloco tudo, né? Então, assim, aí depois, na aula que vem, a gente conversa e vê a folha, porque assim, ó, talvez sem a memória de cálculo, a gente conversando num primeiro momento, talvez ficou um pouco nebuloso. Então, daí na aula que vem eu consigo pegar, trabalhar e fazer o passo a passo com vocês, tendo em vista que daí vocês vão conseguir dar uma olhada no material, aí fica mais tranquilo. Tá? O que eu queria mostrar para vocês, ou por que eu quis trabalhar a questão, tipo uma questão teórica junto? Porque assim, ó,
Não é todas as situações que você vai dividir por 220. Então, o cara tem lá um recibo, o cara trabalha só 6 horas por dia. Ou o cara trabalha em telemarketing, que são 36 semanais. Né? Isso tudo vai influenciar na hora que eu for calcular o divisor para hora extra. Então, é importante que o cara dê uma relembrada nisso, que senão o cara não vai adiante. Tá? FGTS, INSS, a gente vai ter um momento posterior para trabalhar. Mas eu já quero mostrar a folha, porque daí a pessoa vê a folha e diz assim, não, eu sei calcular toda essa folha aqui, ó, consegui entender, tipo assim, eu como empregado, como é que é feito toda a conta, tá? No material, eu coloquei o seguinte, eu coloquei aqui a questão da base de cálculo do imposto de renda, né, a questão do dependente, eu coloquei a nova regra a partir de março de 2020 e coloquei algumas continhas para a gente ir fazendo ao longo das aulas. Só que eu acho que, quem sabe, se eu fizer algumas questões ali de assinalar agora com vocês, dando um tempo, ela é mais produtiva, e daí na semana que vem a gente trabalha. Ó, só para a gente finalizar a nossa ideia, já que a gente foi seguindo a sequência, dessa base de cálculo aqui, eu vou aplicar a alíquota de imposto de renda, tá? Então, a alíquota de imposto de renda, eu vou olhar em que faixa que ele está, ó. Base de cálculo, 2.617. Então, eu tenho que vir aqui e verifico assim, ó, como é que funciona. Até 2.800 é 7,5%. Eu aplico 7,5% e eu diminuo R$ 142,80. Então, vamos botar ali a conta. Guardem para mim R$ 142,80. Opa, fui subindo aqui. Eu coloquei algumas questões com os outros exercícios para a gente só fazer umas contas. Ó, então, aplico o percentual do imposto de renda e depois eu diminuo R$ 142,80. Então, o valor de imposto de renda que a pessoa vai pagar é de R$ 53,48,6. Como ele arredondou, R$ 53,49. Então, aqui, a gente conseguiu visualizar a folha de pagamento como um todo. É claro que tem informação que não consta aqui, que era a questão dele ter um dependente, que daí você consegue achar a alíquota aqui do imposto de renda. Né? Você consegue saber, sabendo as regras, você consegue saber, deve ter subtraído 139,59, então é o dependente, né? E fazer. Gostaram de ter feito a conta do recibo de pagamento aqui? Interessante? Bem legal, professor. Bem legal, né? Então tá. Aí aqui, a segunda conta, eu trouxe, né? O cara fez a conta utilizando ali o programa tipo domínio, né? Aí depois ele gerou a folha de pagamento. Na hora ele colocou aleatório, então ele colocou assim, vou colocar hora extra, vou colocar não sei o quê, e deu os reflexos. O que eu vou fazer é o seguinte, ao invés de eu dar continuidade aqui, eu vou parar, a gente vai fazer algumas questões de múltipla escolha sobre o material que a gente falou sobre, sobre os slides que eu trouxe, e daí na semana que vem a gente conclui aqui, tá? Aqui o que ele faz é o seguinte, ó, ele coloca, né? Aí eu até posso colocar o adicional noturno, aí a gente vê na aula que vem, tá? Mas o que ele faz? O reflexo sobre as horas extras, né? Ele vai somar todas as horas extras, o reflexo sobre o adicional noturno, ele calcula sobre o valor que a pessoa recebeu do adicional noturno, considerando aquela regrinha que a gente falou do reflexo, né? Eu pego o valor das horas, do total das minhas horas extras, ou seja, eu vou somar os 156, vou somar os 75, vou somar os 250, vou dividir esse somatório por 25 dias e vou multiplicar por 6 dias, que foram os dias de descanso. Aí eu vou achar o reflexo sobre as horas, o reflexo sobre as horas extras. E eu vou fazer o mesmo para esse reflexo noturno. Eu vou botar uma memória de cálculo e vou postar esse material daí de novo para vocês com a memória de cálculo dessas duas contas aqui, ó, dessas duas primeiras. Aí perdão, dessa aqui e dessa aqui. E daí na semana que vem a gente faz essa conta e faz outras contas adiante. Qual que é a ideia? É que daí vocês deem uma olhadinha no material e vejam assim, ó, beleza, tô bem tranquilo, vou postar isso no domingo. Aí vocês olham tipo no domingo, posso postar na sexta também, no sábado? Posso no sábado, vocês dão uma olhadinha, beleza, já entendi, aí a gente conversa bem rápido. E se ficaram dúvidas, é o momento que a gente consegue tirar as dúvidas e entender como é que foram feitas as contas, tá? Vou colocar só essas duas. Vou daí depois
vou tirar o material, vou deixar só com essas duas daí, tá bom? Beleza. Então, assim, ó, deu para a gente trabalhar, deu para a gente entender a questão das horas extras. Ah, deixa eu só comentar uma coisa, ó. Aqui eu tenho situação, ó, de uma hora extra, a pessoa recebeu o adicional de 50%, ou seja, a hora extra foi... Não vou, vou fazer bem rapidinho, tá? Só uma conta, não vou fazer todas. Mas olha aqui, ó. O que acontece, ó, para a gente entender aqui, ó. Para a gente entender, ó, o que o Osmar tinha perguntado, né? A pessoa recebe 4.600, trabalha 44 horas semanais, 220 por mês. A hora normal é 20,90, beleza? Beleza. Se ele trabalha a hora extra com 50% a mais, é a mesma coisa que multiplicar por 1,5. A hora vai valer 31,36. Quantas horas extras ele fez a 50%? 5. Multiplico por 5. Achou? 156,82. Beleza? Entenderam? Ó, vou mostrar de 100% agora. 4.600. Dividiu pelo total de horas, né, mês. Valor da hora normal. Hora extra com 100%. É a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Valor da hora extra, 100%, né? O cara trabalhou no domingo, trabalhou no feriado, 41. Multiplica pela quantidade de horas que ele fez. Ele fez 6 vezes 6. Vai dar 250,91. E ele tem horas extras noturnas aqui, ó. Tá? Isso aqui o cara fez aleatório. Ele vai somar todas essas horas extras aqui. Esse somatório, se eu não me engano, dá 483. Deixa eu voltar. Desculpa. Deixa eu somar aqui com vocês. Ó, só para a gente falar, já que a gente falou sobre descanso semanal remunerado, né? Ó, ele vai somar as horas extras, tá? Então, quanto que eu tenho de horas extras aqui, ó? Eu tenho 156,82, tenho 75,27 e eu tenho 250,91. Total, 483. Quantos dias trabalhados? Divido pelos dias trabalhados, 25, multiplico pelos dias de descanso, 6. 115,92. Está aqui, ó. Reflexo sobre as horas extras, 115,92. Beleza? Mas daí a gente conversa melhor no nosso próximo encontro. Pessoal, eu separei algumas perguntas para que a gente respondesse em sala de aula. Então, o que eu queria fazer? Para também não deixar nenhuma tarefa para depois. Eu coloquei algumas questões. Deixa eu ver aqui onde é que elas estão. Apertei o botão errado aqui. Abrir. Será que esse é o imprimir? Exercício, questões. Deixa eu diminuir aqui. Senão eu vou botar o gabarito, já não tem graça, né? Ah, tá aqui, ó. Pessoal, eu botei umas questões bem tranquilas, tá? Deixa eu ver quantas que eu botei. Eu fiz assim, ó. Eu botei só a questão, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, né? Aí ficou até sobrando muito espaço. Aí eu pensei, então eu vou colocar umas mais longas ali, só para o pessoal responder. Coloquei umas 12 perguntas para que vocês digam verdadeiro ou falso. Vou dar um tempo para que vocês deem uma lida nelas e a gente retorna e eu passo o gabarito para vocês. Eu acho que a gente consegue retornar umas 8 e... Assim, ó, vocês vão ler e vão tentar responder, tá? Sem talvez muita consulta, para ver o que entenderam do nosso conteúdo. A gente volta às 9h45 e a gente faz a resolução, pode ser? Vocês acham que é possível? Pode ser, professor. Aí, professor, só uma dúvida. Tá postado já ali no Unimestre? Tá postado no Unimestre essas questões. Elas estão aqui, ó. Deixa eu ver. Professor, eu dei uma olhada, não achei no Unimestre. Não achou no Unimestre? Deixa eu só ver quantas abas que eu tenho aqui abertas no Unimestre, para ver se eu tenho essa daqui. Eu vou abrir ela aqui, deixa eu ver. Se não, alguém... Vocês têm um grupo da sala? Sim. Tá, manda um WhatsApp no grupo da sala. É que eu não coloquei, acho, como exercício. Será que eu fiquei devendo colocar essa atividade?
Se alguém mandar um WhatsApp agora, deixa eu abrir meu WhatsApp aqui. Aí eu já mando para o grupo já recebe, e nesse meio tempo eu vou postando no sistema. Pode ser para vocês? Estou tentando abrir Professor, um e abrindo outro aqui. Acho que sim. Oi? Tá. É que na verdade não são todos ali que estão ali no grupo, mas pode ser também. Não, eu vou postando, eu tô só dependo da internet. Mas também não são todos que têm acesso ao Unimestre, então acho que mandar no grupo é válido, professor. Ah, beleza, vou fazer as duas. Eu tô só numa tela aqui, eu tô tentando abrir, e na outra eu tô com coisa. Deixa eu ver, hoje é dia 22. Ah, é verdade, eu falhei com vocês, hein? Vou postar aqui agora já. Eu não tinha postado. Eu vou colocar como arquivo, tá? Que é o mais rápido para colocar e... Deixa eu puxar para cá isso aqui só. Ah, ele nem puxa. Tá bom, vocês vão ver minhas telas aqui. Docência. Perícia. Dia 22. Exercício. Beleza. Ô, professor, só Oi. aproveitando esse momento, só para dizer que quem não tem acesso ainda ao sala de aula, tudo, para se regularizar rápido antes que chegue as provas e não vai ter acesso. Ordem e pedido do coordenador. Isso, verdade, bem lembrado, tá? Ó, tô mandando aqui a mensagem para vocês, tá? Tô anexando aqui já o arquivo, vocês já vão receber. E lá no sala de aula também já está disponível, tá? Bom exercício aí para vocês, pessoal. Professor, Obrigado por tudo. Oi, tô ouvindo. esse exercício a gente faz e posta? Esse exercício, eu vou verificar agora quem está online. Quem tiver online, eu já vou dar a pontuação. Não vai precisar me entregar, tá? Aí eu faço tipo uma chamada online. Quem tiver aqui, não precisa me entregar, eu já vou pontuar. Mas se quiser, também, em cargo de consciência, alguma coisa, ficar com receio do professor não pontuar direitinho, aí pode encaminhar também. Mas eu quero justamente já resolver com vocês para daí, assim, ó, facilita para mim, facilita para vocês o lançamento da participação, sabe? Sim. Ok. Beleza. Ó, já mandei para quem me mandou, acho que todo mundo tem a mensagem, tá? Vou parar de gravar, 9h45 a gente retoma. Talvez ficar faltando um tempinho ali, daí a gente vê daí para dar mais tempo. Valeu.